Vamos agora. Gente, meu coração faz tuque-tuque-tuque. Já cantei muitas músicas dela. Vamos lá. Pare e pense. Olá. Vamos lá. Chegou! Paz, Senhor, Que alegria recebê-la nessa tarde. Paz, minha amada. Amada, você vai falando boa tarde, vai falando assim tranquilo. Você está nos ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Então, você vai falando. Tudo bem, tá um pouquinho baixo o seu, mas o meu tá bom? O teu tá ótimo. Aqui pra gente tá ótimo. Aí a gente vai perguntar aqui, as meninas já sabem a nossa senha. É vendo e ouvindo, ok. Quando elas escreverem, aí que você se apresenta, fala a sua igreja e vai falar a palestra. Mas, enquanto isso, a gente vai dizer assim, que estamos muito felizes em estar aqui essa tarde com você. Eu comentei com eles que você teve fazendo um bate-papo lá no grupo sobre panorama bíblico, o pastor Marcos Tedesco, que foi assim, lindo, lindo, lindo. Eu lembro que eu chorei, eu terminei com a cara toda inchada o bate-papo. E terminava tarde, né? Porque 10 horas da noite, fala quase 2 horas, quase meia-noite. Eu lá chorando. E ouvindo, ok. Minha mãe perguntando, Dani, o que está acontecendo? Ai, que Deus é lindo. Tá tudo ok, tá tudo Mas é emocionante mesmo. Falar da palavra, ó, tá todo mundo te ouvindo, seja mega bem-vinda. A gente tem uma honra de estar te recebendo. A gente vai sair, né, boneca? Sim. A boneca Marcita. Nós vamos sair e você fica à vontade que o congresso é seu. Deixa Deus te usar, né? A gente não fala, deixa Deus te usar para ninguém, vai ser central. Você vai também pastor, não vai você vai brigar com a gente. Deixa Deus te usar, Marilene Vieira. Em nome de Jesus, seja assim, ferramenta de Deus para o nosso ministério. Vamos sair, porque a gente fala muito. Beijinho. Olá, eu sou a Marilene Vieira, estou falando, eu sou do Rio de Janeiro, aqui do Brasil, quem sabe temos pessoas de fora do Brasil. Nós temos um Ministério de Evangelização com Crianças há 36 anos, é um trabalho maravilhoso, porque nós alcançamos 2, 3 gerações de crianças. Está aí a tia Tânia, toda feliz, porque também é uma criancinha que curtiu muito a Marilene Vieira. E o tempo passa, a gente pode até envelhecer, mas o lindo é que Deus não envelhece, a palavra de Deus não envelhece e ela permanece para sempre. E o nosso tema hoje é um tema muito importante, que se tornou um divisor de águas na minha vida, que foi um curso de panorama bíblico que eu fiz, e com o doutor Ângelo Gagliardi, ele é teólogo, foi o pediatra dos meus 3 filhos, mas ele também aplicou esse curso, e quando eu fiz esse curso, eu saí daquele curso completamente transformada. Foi durante 1 ano, e nesse curso eu aprendi o valor da Bíblia, e ele transformou a minha visão e a minha maneira de ministrar para as crianças. E era o que as pessoas mais ficavam impactadas, e elas mais me perguntavam, algumas perguntavam se eu tinha feito algum curso de teologia para criança. Um pastor certa vez falou, você faz teologia para criança. Certa vez uma outra pessoa disse algo muito interessante, você não deveria pregar para criança, você deveria pregar para adultos. E eu perguntei, mas por que eu deveria pregar para adultos e não para criança? Porque você tem muito conteúdo teológico. E eu fiquei pensando muito naquela palavra, a gente conversou, eu fiz a minha argumentação, que criança também merece o melhor, que criança também merece o conhecimento, que a criança merece conteúdo, e não apenas entretenimento, não passatempo, mas algo que realmente vá direcionar a sua vida e fazer o diferencial naquele momento que ela mais precisar, quando ela crescer. Porque enquanto a criança ela é pequena, ela não tem autonomia, ela não tem independência, ela usa o que os pais determinam, ela vai onde os pais determinam, ela é comandada. Mas nesse período, nessa fase de 0 a 7 anos, quando a psicologia diz que se forma o caráter de uma pessoa, de um ser humano, ou seja, o caráter é tudo aquilo que ela vai ser para o resto da vida dela. Então, quando ela, durante esse período, ela recebe a palavra de Deus e ela é ensinada com conteúdo, quando ela crescer,
essa palavra vai ser esse diferencial e esse divisor de águas na vida dela. Por isso que eu sempre preguei com muito conteúdo, e mais ainda depois que eu fiz esse curso de panorama bíblico. Tem uns 25 anos que eu fiz esse curso. E o ministério tem 36 anos. Então, deu uma guinada na maneira de ensinar. Então, eu comecei a estudar a Bíblia muito profundamente e cronologicamente. Porque, então, o termo panorama bíblico. E eu ministro isso, já ministrei muito em acampamentos, ficando a semana inteira com as crianças ensinando, em congressos, em feriados prolongados, 4, 5 dias, ministrando esse panorama bíblico. E não só para criança, como para adultos também. Nós fizemos aí no Encontro de Amigos de Missões, da PIB de Cachoeiro de Itapimirim, com a irmã Noemi, que é a líder nacional das mulheres, e a União Feminina Missionária da Igreja Batista tem um grupo chamado Mulheres que Trabalham com Crianças, chamado Amigos de Missões. E esse grupo Amigo de Missões monta esse trabalho dentro da própria igreja. Eu ministrei um curso de panorama num congresso de mulheres que foi uma bênção. E o que acontece com esse curso? Ele dá para você uma visão da Bíblia como um todo. Quando eu fiz esse curso, o prefácio de um dos livros da Henrietta Mears, Panorama Bíblico, ela tem um prefácio do Billy Graham que diz assim, que para muitos a Bíblia é como um colar de pérolas arrebentado. Você sabe uma história aqui, uma história acolá, mas você não tem a Bíblia como uma joia, como um todo, que tem um começo, meio e um fim. E é muito importante que a criança conheça isso. E de que forma isso pode ser ministrado? Você pode fazer um planejamento trimestral, semestral, anual, se você quiser dar mais conteúdo. Então, você faz uma programação e divide os livros da Bíblia e o conteúdo deles de uma maneira que a criança possa ver que a Bíblia tem um começo, meio e um fim. E ela tem mesmo. Você sabe por que a Bíblia foi escrita? Você sabe por que você tem essa Bíblia na sua mão? Você sabe o que quer dizer a palavra Bíblia? Se vocês entrarem no Facebook, no YouTube, Marilene Vieira Oficial, vocês ali vão ter uns quadros chamados Você Sabia? Não é? E Você Sabia para introduzir alguns conceitos bíblicos. Tem muita música, meus CDs. Meu filho Rodrigo Vieira trabalha com animação de personagem, então isso que vocês estão vendo aí atrás é a minha página. Então ele faz animação e eu procuro sempre colocar conteúdo bíblico. E tem um desses quadros, Você Sabia, que eu explico. Você sabe o que significa a palavra Bíblia? Você aí que está me ouvindo? As crianças me respondem, quer dizer amor, quer dizer Deus, várias respostas. Mas a palavra Bíblia quer dizer biblioteca, coleção de livros. Porque, na verdade, a Bíblia, ela não é um livro. Ela é uma coleção de livros. E recebeu esse nome de Bíblia exatamente por não ser um livro, mas por ser uma biblioteca, com 66 livros, dividido em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento, que a gente chama de testamento, mas, na verdade, é uma aliança, a primeira aliança e a segunda aliança. E essas alianças fazem toda a diferença na nossa vida. O que é o Novo Testamento? Jesus ensinava com o Novo na mão, os discípulos, os apóstolos, as pessoas receberam a palavra baseada na leitura do Novo? Não. Jesus usava uma Bíblia grega, inclusive católica, escrita 300 anos antes dele. Então, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a base aonde o Novo foi construído. O livro que Jesus mais citou enquanto ele estava aqui na Terra cumprindo a sua missão foi o livro de Deuteronômio. Você já leu? Deuteronômio quer dizer paraleponema, lei dadas pela segunda vez. É uma repetição das leis para quem quer entrar em Canaã.
na terra prometida. Foi para aquela geração e para nós também que quer herdar a Canaã celestial, o novo céu e a nova terra que o livro de Apocalipse diz que Deus vai nos conceder. É muito importante saber isso. Deuteronômio fala de bênçãos e maldições, fala de bênçãos para quem obedece e maldição para quem desobedece. Quando começou a se falar muito em bênção e maldição, quebra de maldição, eu comecei a estudar bem isso, eu fui parar no livro de Deuteronômio e eu fui ver que maldição é desobediência. Bênção para quem obedece, maldição para quem desobedece. As crianças precisam saber disso. Hoje, o que as crianças menos sabem é o que é obediência, é o que é respeitar, é o que é obedecer, o que são os mandamentos e as leis do Senhor. Tudo começa em Gênesis. E tudo vai acabar no Gênesis. Porque no final do livro de Apocalipse, nós temos o novo céu e a nova terra que João vê descer do céu. E lá tem. Diz que não haverá maldição. E onde que foi a maldição? Foi lá no Gênesis. Fala da árvore da vida. Então a Bíblia, ela vai do Éden ao Éden. O que está no meio, a gente pode chamar de o recheio. No livro, no Pentateuco, os 5 primeiros livros, a Torá do povo de Israel, que é a base, existe muita coisa da cultura judaica, mas existe também ali os estatutos eternos de Deus, os 10 mandamentos. Nós temos o cumprimento no Novo Testamento de tudo que Deus falou no Antigo Testamento. As crianças precisam saber disso. Quando Jesus foi tentado, que Satanás tentou Jesus, como foi que Jesus resistiu ao diabo? Ele resistiu com uma palavra. E como foi que o diabo tentou Jesus? Também com a palavra. Então, você quer resistir ao diabo? É com a palavra. Hoje, as crianças são ensinadas apenas com histórias, uma história daqui, uma história dali, mas não tem cronologia, não tem, é como se você fizesse um vestido cheio de remendos, e depois você olha para aquele vestido, não tem um todo. É preciso que a criança comece do começo, e aí você vai passando por aquelas histórias, existem as principais, que dá para você criar um gancho entre um livro e outro. Gênesis acaba com José num caixão. E aí, então nós temos em Êxodo o povo de Israel cativo. Todo esse cativeiro é um exemplo para nós de vida, de coragem, de perseverança, mostrando a justiça de Deus, a lei de Deus, as punições de Deus. Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. A gente muitas vezes nós apresentamos para as crianças um Deus frouxo, um Deus fraco, um Deus sem leis, sem estatutos, um Deus sem justiça. E elas levam isso para toda a vida delas. Então, é um Deus, muitas vezes, que parece incoerente. Nós temos que ter muito cuidado com as traduções da Bíblia, não é? As versões. Muitas delas têm algumas palavras que deturpam um pouco o verdadeiro sentido, porque na hora que traduziram, fizeram talvez uma transliteração. Então é importante que você, professor de escola dominical, você que trabalha com criança, pesquise, estude em várias Bíblias o significado e o termo daquela palavra. Uma coisa que me impactou muito, por exemplo, foi a história de Noé, não é? Que Noé ficou 40 dias e 40 noites dentro da arca. Onde que está escrito isso na Bíblia? Isso não está escrito na Bíblia. Tem livros de crianças que ensinam isso. E quando eu fui ler e estudar, eu descobri que tem o dia, o mês e o ano que ele entrou na arca, o dia, o mês e o ano que ele saiu. Ele ficou 1 ano e 10 dias dentro da arca. Choveu 40 dias e 40 noites. E se ele tivesse saído depois de 40 dias e 40 noites, ele teria afundado no lamaçal. Então, se ensina muitas coisas erradas para as crianças. Essa história de Noé
é uma das histórias mais importantes, porque Jesus diz que como foi nos dias de Noé, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Todo mundo vai estar alegre, brincando, todo mundo estava zombando de Noé, construindo aquela arca. Ele levou 120 anos construindo aquela arca, e todo mundo rindo dele, porque ali não tinha nem mar para colocar um barco daquele tamanho, que era mais ou menos a metade de um transatlântico hoje. E Noé teve que ter muita perseverança. Então, todo mundo estava alegre, brincando, descontraído, e num piscar de olhos, veio então o juízo de Deus. E levou quem? Levou aqueles que não acreditavam em Deus. E Noé ficou aqui na terra, seguro, firme, dentro da arca, esperando o novo céu e a nova terra, não é? Que, na verdade, foram inundados, mas a gente pode fazer uma analogia com o que vai ser no Apocalipse. Então, essa história conta muito, mas ela tem que ser contada direito. Será que nós estamos repetindo as histórias que nós ouvimos e repetindo erradamente, sem conteúdo, sem conhecimento bíblico? Será que já mergulhamos nesse conteúdo para ensinar com excelência? E foi, então, depois desse curso de panorama bíblico, durante um ano, com o doutor Ângelo Gagliardi, que eu aprendi que a Bíblia não é para ser lida, a Bíblia é para ser estudada e, obviamente, praticada e ensinada. E nós que temos a missão de ensinar para as crianças, precisamos mergulhar nesse conhecimento. Então, a Bíblia, eu perguntei para você o que quer dizer a palavra Bíblia, não sei quantos souberam responder, mas quer dizer biblioteca, porque é uma coleção de livros. E a Bíblia, ela foi escrita por quantas pessoas, você sabe? Aqui não temos tempo de fazer um curso de panorama bíblico, mas eu vou dar algumas pinceladas. Ela foi escrita por aproximadamente 40 homens durante 1.600 anos. O Antigo Testamento foi escrito durante 1.500 anos, e o Novo, a segunda aliança, através do sangue de Jesus, a primeira através do sangue do Cordeiro, foi escrita durante 100 anos. Então, 1.600 anos de história. Qual é a mensagem principal da Bíblia? Por que Deus mandou 40 homens durante 1.600 anos escreverem essa biblioteca? Você sabe? Por quê? Para cumprir uma promessa. Que promessa foi essa? Ah, essa promessa é a promessa feita em, quem sabe? Gênesis 3,15. O fruto do ventre da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, tu lhe ferirás o calcanhar. O teu descendente, Satanás, vai ser inimigo do descendente da mulher. O fruto do ventre, a semente, o certo seria a semente do ventre da mulher. Essa foi a primeira citação do nascimento virginal de Jesus. Porque numa relação sexual para gerar uma criança, o homem dá o sêmen. Mas ali diz que a semente da mulher, ou seja, não haveria uma fecundação com um relacionamento com o homem. Foi a primeira citação do nascimento virginal de Jesus. Então, tudo começa com Deus criando os céus e a terra. Deus criou todas as coisas, formou o homem. Houve a queda de Satanás, que acontece entre Gênesis 1:1 e Gênesis 2:2. Quando você lê a terra era escura, vazia e sem forma, não era. Ela tornou-se. Porque no começo diz que Deus criou os céus e a terra. E com certeza Deus criou uma terra perfeita, plena, completa. Mas o que aconteceu que a terra se tornou escura, vazia e sem forma? Por causa da queda desse anjo de luz, Lúcifer. Lúcifer quer dizer anjo de luz. Ele não consta essa palavra na nossa Bíblia, só na Bíblia em latim. Então, houve essa queda desse anjo, Deus criou esse anjo. A Bíblia diz que ele era um querubim ungido e diz que ele era perfeito, era o sinete da perfeição. Sinete é um selo, sinete da perfeição de Deus. E ele era perfeito até que se achou nele iniquidade, maldade. E o que aconteceu com ele, então? Ele foi expulso da presença de Deus. E quando ele foi expulso da presença de Deus, ele se tornou Satanás.
Satanás quer dizer o quê? Adversário, inimigo. E o diabo, que quer dizer mentiroso, enganador. E qual é o trabalho dele? As crianças precisam saber matar, roubar e destruir. Então, nós precisamos ensinar para as crianças quem é Satanás. E precisamos ensinar que ele não tem poder nenhum, que Deus não lhe dê poder. Nós precisamos ensinar para as crianças que Satanás só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Porque lá em Jó nós temos esse exemplo. Lembra que em Jó, Satanás precisava pedir autorização. Precisava pedir autorização. Para quê? Para entrar na vida de Jó. Para trazer o mal na vida de Jó. Se ele tivesse autonomia, ele teria destruído Jó. Mas Deus permitiu para provar Jó. Para provar Jó, para que Jó pudesse se apresentar aprovado diante de Deus. Então, nós precisamos mostrar para as crianças quem é Satanás. Tem que falar de Satanás para as crianças. Porque ele é quem trabalha desde a sua queda para destruir o homem e afastar o homem de Deus. Ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para dar vida. Então, precisamos contar que ele era um anjo de luz e ele cai. Então, quando você vê a história da criação, é a reconstrução da terra que Deus havia criado em Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra, ponto final. E aí, então, Deus coloca o homem, Deus planta um jardim num lugar chamado Éden, que quer dizer delícias, e nesse lugar, Deus, que havia formado o homem fora do jardim, a palavra é tomou, pois, essa palavra, o verbo em hebraico quer dizer como que convidasse esse homem para morar nesse jardim. E lhe deu uma ordem que ele deveria obedecer, que ele deveria o quê? Cumprir o objetivo de Deus. Qual era? Obedecer às suas ordens. Deus falou para ele, você pode comer de tudo, menos do quê? Do fruto da árvore da vida. Tinha duas árvores ali. Você tem que ensinar para as crianças. A árvore da vida, que é aquela que fala em Gênesis, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, eles sabiam que ela existia, mas que não podia tocar. E aqui é um belo momento para você ensinar sobre a obediência. E eles comeram. Por que eles comeram? Ah, todo mundo fala. Ah, eles comeram porque o diabo obrigou eles a comerem. Eles comeram porque foram obrigados. Não, eles comeram porque quiseram. É o momento de você ensinar sobre as escolhas. Satanás não tem poder sobre a nossa vida. O que a Bíblia fala? Que o diabo só faz uma coisa. Ele faz a mesma coisa que ele faz no Éden, ele oferece. E Deus manda a gente fazer o que em relação ao diabo? Apenas uma coisa. Não é bater papo com ele, não é pisar na cabeça dele, é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistência é a palavra. E, meus irmãos, hoje, mais do que nunca, as crianças precisam aprender a resistir ao diabo. Precisam conhecer a palavra de Deus, os livros da Bíblia, seus autores, o tempo em que foram escritos, quem escreveu, qual o conteúdo. Faça uma programação trimestral, semestral, anual. Ensine a Bíblia toda. Por quê? Porque a criança, ela vai ver algo muito importante. Quando falar dos profetas, que os profetas estão dentro da época dos reis, os profetas falam para os reis, quando as crianças ouvirem que aquelas profecias, por exemplo, de Daniel, gente, aquela estátua de Daniel é incrível, porque ele fala de 4 impérios, dos quais 3 já se cumpriram. O Império Babilônico que ele estava, o Medo-Persa já aconteceu, já acabou. O Império Grego e o Império Romano, na verdade, os 4 se cumpriram. Agora, falta o quê? Aquele chifre pequeno, o último Império Mundial. Não é tão difícil ensinar Apocalipse para uma criança. Você pode transformar o conteúdo simbólico difícil numa linguagem fácil. Você pode pegar essa estátua e fazer uma analogia com o livro de Apocalipse e mostrar que agora esse último império, o império do anticristo, que vem para perseguir a igreja, que vem achando que vai dar a palavra final, esse império está se levantando. A globalização, o governo mundial está chegando, as liberdades sendo tolhidas, sermos vigiados.
Está tudo acontecendo. Está acontecendo agora, meus irmãos. Já perdemos muito tempo de ensinar muitas coisas. Eu, no meu coração, não quero dar dia, nem mês, nem ano, nem hora, mas talvez essa seja a última geração. O que a gente está fazendo com essa última geração? Entretenimento, brincando, gastando tempos, minutos preciosos de fazer como Deuteronômio manda, encucar. Está colocando seu filho na frente da televisão para ficar vendo fada, gnômio, bruxaria, gnosticismo, paganismo, feitiçaria, bruxaria. É isso que nós temos nos desenhos animados, vários símbolos. Quando nós temos 2 grupos de Apocalipse, estamos estudando pelo WhatsApp, já estou na 63º vídeo. São quase 150, 180 pessoas. E nós estamos falando sobre a volta de Jesus, estamos no capítulo 6, quando estão sendo abertos os selos. Eu digo para eles o seguinte, nós estamos vivendo, irmãos, esse tempo do fim. As crianças precisam ser preparadas como um soldado para a guerra. É preciso, aproveite esse ano, comece agora a fazer esse panorama bíblico, a mostrar às crianças que a Bíblia tem um começo, um meio e um fim. Que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram. Aquela que fala que em Belém nascerá o Salvador, já nasceu? Já! Mostre para eles, através do ensino dos profetas maiores e menores, que as profecias praticamente todas já se cumpriram. Faltam pouquíssimas profecias, só as profecias escatológicas da volta de Jesus. Mas as crianças não sabem nem as que já se cumpriram. Pouco ensino bíblico. Por isso que é tão importante o panorama bíblico. E aí, então, voltando um pouquinho nessa história da criação, que essa história da criação, ela resume, né? Eu acho que eu sou a pregadora do começo e do fim. Quando o homem peca ali no Jardim do Éden, Deus castiga, não é? Vamos voltar a essa história. Deus castiga, amaldiçoa. 2 maldições. Porque é Deus quem amaldiçoa e é Deus quem abençoa. Não tem nenhuma maldição na Bíblia que não tenha sido proferida por Deus. O diabo, ele apenas oferece. Normalmente é aquilo que a gente quer, que a gente precisa. E a gente tem que fazer o quê? Resistir. Ensinar as crianças resistência. Essa é a palavra. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o homem e a mulher, lá no Jardim do Éden, nós tivemos uma reunião de cúpula. Nós tivemos ali uma reunião mundial que determinou o destino da humanidade. Gênesis 3:15. Deus amaldiçoou a terra. Mas a terra é de Deus. Por isso que no capítulo 5 de Apocalipse, João toma o livro da redenção da mão direita de Deus, o Eterno que está sentado no trono. E aí, então, no capítulo 6, ele começa a desatar os selos. Que coisa maravilhosa! Quem está reinando é Deus Pai, Jesus, abrindo os selos do Apocalipse, liberando o toque das trombetas e tudo que irá acontecer. Então, a terra foi amaldiçoada, mas a terra é de Deus. E o livro de Apocalipse é o resgate da terra, porque a terra é de Deus. Foi amaldiçoada a serpente. O homem e a mulher receberam um castigo. O homem passou a trabalhar numa terra amaldiçoada. Então, passou a trabalhar com o suor do seu rosto, a colher os cardos e os abrolhos, as coisas ruins que a terra iria produzir. E a mulher, dores para ter seus filhos. E é a única fêmea que tem dor, é a mulher. E quem falta receber castigo? A terra recebeu, a serpente, a cobra recebeu, o homem e a mulher. Mas quem foi que usou a serpente? Foi Satanás. Foi um enganador, um mentiroso. Temos que dizer para as crianças o nome dele. Satanás, adversário. Diabo, mentiroso, enganador. Qual foi o castigo do mentiroso, do enganador? É esse que eu disse para vocês agora. Serpente, agora falando com Satanás. O fruto do ventre da mulher vai esmagar a tua cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Esmagar a cabeça de uma cobra é matar uma cobra de vez.
até pregando isso no interior, uma senhora falou, quando a gente vai matar uma cobra, a gente bate no corpo dela, na coluna dela, para ela parar. E depois a gente esmaga a cabeça dela. É exatamente isso. Eu nunca esqueci daquela senhora falando isso. Então, esmagar a cabeça da serpente é destruir as obras de Satanás. E como é que as obras de Satanás foram destruídas quando se cumpriu 4.000 anos o nascimento e a morte e a ressurreição de Jesus? Na cruz do Calvário. Ele ali esmagou a cabeça da serpente. Por que ele esmagou? Ele foi ferido? Foi. Ele esmagou porque ele morreu em nosso lugar. Então, ele destruiu a intenção de Satanás. Por isso que todo aquele que crê será salvo. A criança precisa entender o plano da salvação um pouco mais profundamente, um pouco mais teologicamente. E essa é a verdade. Jesus morreu na cruz, pagou o preço do nosso pecado, ele ressuscitou, venceu a morte, e só depois disso é que ele pôde dizer: todo o poder me é dado no céu, na terra e debaixo da terra. Debaixo da terra, a Bíblia sempre se refere embaixo a tudo que é do mal, o abismo, demônios. Então, ele agora, depois da morte dele na cruz, ele se tornou Senhor no céu, na terra e debaixo da terra, que é o que João vê, uma das visões, Jesus glorificado no céu. Então, Gênesis 3,15 a Bíblia é o cumprimento dessa promessa. Por quê? Para nascer o fruto do ventre de uma mulher, precisaria de uma mulher. Essa mulher precisaria ter uma família. Essa família precisava ter uma nação. E como que Deus faz isso? Aí vem a história do Antigo Testamento. Deus, então, ele prepara através de um homem. Deus chama um homem, Abraão, e diz assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Na verdade, se você for olhar um pouquinho antes de Gênesis 11, Gênesis 12, você vai ver o quê? Que o pai dele, na verdade, está caminhando, está indo para Canaã, mas ele morre no meio do caminho. E, então, ele está indo para Canaã prometida. Desculpa, me distraí aqui, que eu estou vendo a hora, estou preocupada com a hora. Queria que alguém me avisasse do tempo. Então, 17h43 agora. Quando Deus chama Abraão e fala assim, vai para uma terra que eu te mostrarei, essa terra que Deus vai mostrar é para construir essa família. Então, tudo começa com Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem 12 filhos, as crianças precisam saber disso. Deus escolhe um filho. Qual o filho dos 12? Não é José, é Judá, por isso que a gente canta. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Leão da tribo de Judá. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Jessé, Davi, Salomão, o reino se divide, as 12 tribos, depois vem Roboão, aí vem os reis do norte, reis do sul, Judá e Benjamim no sul. Jesus vai nascer da tribo de Judá. E de Judá vai nascer José e Maria. Mas Jesus não é filho de José. Jesus é filho de Maria, gerado no ventre de Maria. Jesus, ele é rei, tanto de uma ascendência humana, judaica. Davi, por isso que ele gostava o termo que Jesus mais gostava de se autodenominar é filho do homem, que é a humanidade. Então, Jesus nasce, essa promessa se cumpre, Gênesis 3,15, através de uma família. E que família é essa? A família de Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando você ensina o Antigo Testamento, antes de Jesus nascer, você vai contar a história da família de Jesus. E aí Jesus nasce, aí você vai falar da vida de Jesus, os evangelhos. Depois, o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, que inclui as crianças. Aí vem a igreja de Jesus e a volta de Jesus. Você tem um sinônimo para a palavra Bíblia, esse sinônimo é Jesus, cujo nome é Yeshua HaMashiach, que quer dizer ungido
o Salvador ungido de Deus, que em português nós chamamos de Jesus Cristo. Oi, tia Tânia. Olá, amada. Você falou do tempo, daqui a pouquinho já tem uns minutinhos aí para você finalizar. O pastor Tiago já está com a gente aqui na sala de espera e vai ser tenso, mas pode concluir, amada, pode concluir. Tá. Então, nós vamos concluir de que maneira? Panorama bíblico, a palavra panorama, quando você compra um cartão panorâmico de uma cidade, é uma visão de cima, uma visão rápida que você tem, não é? Aqui foi só um gostinho para estimular você a estudar profundamente a Bíblia, para você estudar com conhecimento e fazer teologia para criança, assim como aquele pastor me disse. A visão panorâmica é para dar para a criança um arcabouço, uma base, para ela olhar a Bíblia como um todo e ela dizer, puxa, isso aqui é algo especial. Essa Bíblia é verdadeira. As profecias se cumpriram. Então, se elas se cumpriram, elas vão se cumprir as que faltam ainda. Então, ela vai se fortificar na fé. Ela vai entender esse Deus que ela ainda não pode ver. Um dia todo olho verá, todo joelho se dobrará. Eis que vem com as nuvens. Você precisa dizer isso para as crianças agora, mais do que nunca. Porque os dias estão sendo abreviados. Estamos vivendo um tempo difícil, dessa pandemia, da diminuição da liberdade, as pessoas usando máscara, ficando uniformes, não se vendo mais, não tendo mais a sua individualidade, as igrejas fechadas, o distanciamento. Igrejas de idosos, praticamente não vai ter igreja. Eu conheço uma em Niterói, que praticamente 90% são idosos. Se não podem ir na igreja, não terá igreja. Meus irmãos, Jesus está voltando. Aproveite esse próximo ano para você ministrar panorama bíblico, ensinar a Bíblia como um todo para o seu aluno. Eu queria convidar você para acessar o nosso Facebook, o nosso Instagram, no YouTube, a nossa página, se inscrever lá. Só um vídeo nosso tem 5 milhões de visualizações no nosso vídeo que fala solte o cabo da nau. E eu fico muito feliz e aproveito para divulgar. O telefone do nosso ministério é 21 do Rio de Janeiro, 997928625, também é o WhatsApp. 21 997928625. Tia Tânia, quero agradecer ao Marilene, aquela arte que você me mandou, aí eu vou publicar aqui agora, daqui a pouco. Eu já publiquei o contato do pastor Jean, estou arrumando da Meirinha e vou postar aquela arte aqui também para todo mundo. Que aí eu aposto que a maioria não conseguiu anotar quando você falou, mas aí eu vou postar aquela arte aqui na página. Tá bom? Bem. Muito obrigada. Deus abençoe. E eu quero dizer para você que ministra para criança que você tem o ministério mais importante da igreja. É a base. Você, titia, você líder, é o ministério mais importante da igreja. Não tenha dúvida disso. Um beijo para você. O pessoal está tudo falando aqui, as pessoas estão ficando com raiva de mim, gente. Eu estou ficando traumatizada com a tia Tânia. Porque quando a gente entra, a gente não está bem-vinda, Marcia. Não. Maria, as pessoas estão falando que ficariam te ouvindo por horas, realmente, assim, né? É porque a gente fala do que vive, a gente sente isso. Todos os palestrantes, todas as pessoas que eu convidei, realmente eu falei assim, não que você, a pessoa fala por falar. Não, eu quero que a pessoa passe o que é do dia a dia, o que é da vida dela. Quando a gente tem a Monique falando de devocional, a Dani falando de missões, não é, fulano fala bonito. Não, não quero saber se fala bonito, eu quero saber, ele fala o que vive, né? E quando você fala de panorama bíblico, você fala com brilho no olhar, né? E isso realmente cativa para a gente estar aqui te ouvindo, né? Isso é muito gostoso. Deixa, né? Então, eu peço desculpa para todos, mas a gente combinou que o congresso vai terminar às 19 horas. Tem pessoas que têm até lives para fazer ainda hoje. Vão sair, as pessoas se programaram para terminar às 19 horas, então a gente vai tentar, né? Sim. Pastor Tiago pediu um tempinho a mais aí, eu falei assim, pastor, vamos que vamos. Né? A Sunamita, gente, eu não falei,
ela não pôde estar participando, ela falaria de tecnologia e mídias sociais com a gente, mas ela não está bem de saúde, ela está se recuperando, se Deus quiser, Deus é fiel na vida dela, e muito em breve a gente vai marcar sim, de repente vou marcar lá no canal do YouTube. Quem não sabe, o Amamos Ministério Infantil também tem canal no YouTube e a gente conseguiu os 1000, só que lá não pode cantar, e a gente canta, você viu que a Marilene cantou, a Dani cantou, então se eu estivesse lá, toda hora a gente ia ser expulso do canal. Então a gente vai fazer lá toda uma palestra que ninguém cante, mudos e calados, né? E vocês viram que hoje, né, a Marcita cantou. Eu gosto de festa, gente. Mas eu vou me adaptar ao canal. Lá tem canal Amamos Ministério Infantil. Marilene, nós amamos. Como eu disse também, a Marilene também faz parte do canal já há um tempo, né? Que eu lhe convidei. Ela tá lá, posta, compartilha, comenta as coisas que ela vê. É uma pessoa muito bem-vinda no nosso canal. Nós vamos agora ter um canal para adulto, onde vou estar postando o curso de Apocalipse, vários vídeos que nós estamos fazendo, estudos muito importantes, e a gente vai ter um canal de adulto no YouTube, só para fazer isso. Isso. Melhor, e vamos divulgar. Vai chegar no 1000 em 24 horas ela chega. Eu levei 3 semanas. Em nome de Jesus vai bombar. Que com certeza, muita gente lembra, né? A gente tava cantando ontem, a gente cantou. Pare e pense, olhe para o lado. Olhe para o outro. Mas a Marilene canta. Não é. Tem um ministério de louvor, sim, mas tem um ministério da palavra rico, abençoado para as nossas vidas e que merece, né, a nossa atenção de estar aqui, ouvindo, se alimentando. Amada, nós te amamos e estamos muito felizes pela sua participação. Vamos pro link do coraçãozinho. Bênção pura! Muito obrigada mesmo. Deus te abençoe. Eu espere ainda mais o seu ministério. Em nome de Jesus. Continue, né? Bênção. Tchau. Vamos aqui. Vamos aos nossos recadinhos, que as pessoas estão perguntando certificado. Cadê o link do certificado? Gente, não tem como você ter o certificado de algo que ainda não acabou. O congresso, a gente tem agora a nossa última palestra com o pastor. Então, você vai assistir a palestra e depois, sim, eu vou postar o link do certificado, eu vou postar o meu telefone, se tiver qualquer dificuldade. Enfim, vai estar tudo postado aqui na página para vocês, tá bom? O pastor Jean, eu já subi com o contato dele, a Meirinha eu já subi do tal medida mordomia, falta subir com outro da apostila, mas eu tô subindo conforme, às vezes vocês me veem baixada aqui, é porque eu tô falando com os palestrantes e também subindo essas postagens para vocês, tá? Quando a gente terminar, que eu vou botar o vídeo da Sandra Souza. Gente, não sai daí, que tem um sorteio. E a sorteio vai fazer ao vivo. Vamos fazer um print pra Tsunamita? Vamos? De muito amor e carinho. Ela, ó. Não participou. Meninas da divulgação, ajuda a gente, hein? Agora vai ser pra Tsunamita. A gente escreveu. Melhores, amor. Melhores. Você escreveu Tsunamita? Não. Vamos. Vai mandar pra ela. Esse é pra Tsunamita. É pra ela, tá? É das tecnologias e mídias antigas. Ela é. Que chique. Vamos lá? Então ela Tsunamita! Beijo, Su. Melhores, tá? Em nome de Jesus, a gente vai estar junto. Nós somos alunas extraordinárias. Sim, eu sou do grupo 1, ela foi do 2, mas nós somos. É isso aí. Bênção pura. Vamos agora chamar o nosso pastor. Muita atenção. Vou postar aqui. Muita gente está vendo a gente por outros. Quando a gente fala aqui, é na página do Facebook Amamos Ministério Infantil. O congresso está todo acontecendo o dia inteiro na página Amamos Ministério Infantil. Gente, entra pro grupo do Zap. É tão benção. Eu preciso de vocês para ajudar a gente nas próximas aventuras. Entra lá. Eu vou postar também o número do meu telefone.